Bem-vindo a mais uma Conversa de Peso. O nosso convidado de hoje é ator, diretor, produtor cultural, palhaço e apresentador de TV. Eu vou conversar nessa noite com Luiz Fernando Rodenbusch. Descobri agora, aqui vendo teu currículo, que nós temos a mesma idade e tu é mais velho que eu. Mas é por pouco, né? 5 meses. Eu ainda não perdi o cabelo. Os caras me chamam de palhaço na frente das câmeras, eu tenho que ficar quieto aqui ainda. Mas e aí começa... Com muito orgulho, Com né? muito orgulho. Começa por aí, como é que surgiu o Palhaço Pirulito? Foi na época do professor Ernest Sarlé. O professor Ernest Sarlé nos convidou, um grupo de teatro de Novo Hamburgo. No tempo que nós começamos a fazer teatro, que tu me convidou, inclusive, para fazer teatro, foi mais ou menos naquela época, né? O Bolota, José Roberto Silveira e eu... Que hoje está lá em Porto Velho? Porto Velho, junto com Everton, Sérgio Leone, Pires, Sérgio Lisete, Pires, Canova. Lisete, toda a nossa turma, aquela, né? O professor Salé me convidou para fazer um trabalho de recreação, o nosso grupo de teatro de recreação nas escolas municipais. E nós montamos 2 grupos, naquele tempo as Kombis ainda conseguiam levar 10 palhaços dentro, 10 pessoas, hoje são só 9, né? 9 com o motorista e tal, na época. Não pegou o tempo da Veraneio, que é uma Chevrolet Veraneio da Senec? Não cheguei a pegar. Tu já estava na hora da... Eu já fui na época da Kombi, né? Já é outros tempos, né? E o professor Salé nos encaminhava assim, eram as Alegres Manhãs de Sábado, um projeto, né, que a gente tinha e tal, brincando com a criança nas escolas municipais. Uma Kombi com 10 palhaços numa escola e outra Kombi com 10 palhaços numa outra escola. E nós passamos o ano todo fazendo esse tipo de coisa. Então, nós nos vestimos de palhaço, ainda aqueles palhaços com pomada minâncora, tinta guaxa, tinta, né? Meu Deus, aquilo escorria e tal. E a gente brincava, desenhava e tal. O que aconteceu? Com isso surgiu essa vontade de ser palhaço, de ser recreacionista, né? E trabalhar com a criança. E, na verdade, nós daí criamos um grupo, porque começaram assim, Sapiranga nos pediu para nós fazermos um trabalho também. E, puxa, mas agora como é que a gente vai fazer? Nós não temos nome, nós somos os palhaços do Sarlé, não dá para dizer isso, né? Então, se criou a turma do Pirulito. Bom, mas daí tinha 2 palhaços que comandavam. Eu comandava um lado, o Bolota o outro. Então, na mesma época, nós estávamos no Grêmio Atiradores, no Departamento Cultural do Grêmio Atiradores, e começamos, então, um era o Peru e o outro era o Lito. Até hoje eu não sei se eu era o Peru ou eu era o Lito, mas era a turma do Pirulito, né? Até o dia em que o Bolota recebeu uma proposta para ir para Porto Velho e tal, e daí eu assumi o palhaço Pirulito, né? Tá, mas isso foi depois... Há 34 anos atrás. Pois eu ia perguntar quando começou, e foi depois da tua participação na Fossa, né? Foi depois, foi em 91, mais ou menos, 91, 92. Ah, sim, claro. Bem depois, né? A Fossa foi 89, eu aacho. Eu acho que uns 2, 3 anos antes. Falando na Fossa, o nosso amigo Radi faleceu, né, há 2 semanas. O Radi foi um dos meus diretores também, junto com Lorival Pereira e com o Jaime Silva, o falecido Jaime Silva também. Ele foi um dos meus diretores de teatro, foi um dos mentores e um dos grandes incentivadores do teatro de Novo Hamburgo, né? Eu fiquei chateado até que a imprensa local, exceto nós, né, não deu uma linha da passagem do Radi, né? E ele teve uma importante participação no movimento de teatro aqui de Novo Hamburgo, com cursos, direção, com os seus textos que foram montados
vários deles, vários, né? 5, Bem 6. cadeira de rodas, eu lembro. Apaga a luz e faz de conta que Apaga-luz, estamos bêbados, com maravilhoso. a Verinha Ritter e o Jaime Silva. Jaime Silva, isso. Bem cadeira de rodas com o Everton e o Fábio Moraes. Fabinho, isso. A Fossa conosco, né? O nosso grupo. Encontrei o Ernesto Transe. Corr. O Ernesto Corr é um assíduo telespectador nosso aqui. O Corr encontrei o Corr. sábado passado na praça. O Ernesto na Fossa, Da né? Fossa, né? Brilhante trabalho, ator, grande trabalho. A Rosa, o Luizão, quem mais? Lisete Canova, Dagmar Dornelles, que é uma grande bailarina hoje no cenário da dança brasileira, que mora em São Paulo. Enfim. Só gente boa, né? E a morte do rádio para a imprensa escrita local passou Meio por desapercebida. cima, né? É aquela história, né? A história não interessa muito, né? Mas vamos lá. Tá bom. A gente vai tocando, né? E a paranoia, Fernando? Quando é que surge a paranoia? A paranoia surgiu na verdade, começou com a revista Cartaz Produções Artísticas. A gente começou com uma Quanto produtora... tempo durou a Cartaz? Deixa eu interromper assim. 19 anos. 19. Eu cheguei a ser colunista da Cartaz. Claro, né? Foram 19 anos 19 anos. de funcionamento da revista. Foi uma das revistas que mais durou na cidade de Novo Hamburgo e era semanal. E ela circulava no cinema, começou, né? Começou com os cinemas de Novo Hamburgo, o Avenida, o Lumiere e o Sayonara, né? Até começou a trabalhar conosco o Mário Junges, do Jornal NH, o Sinovaldo, trabalhou com a gente. Tivemos colunistas sociais, tivemos o Baltazar, trabalhou com a gente. O próprio Aurélio Deck, ele escreveu uma outra coluna. O Dejair Krumena escreveu algumas colunas. Então, o prefeito de Estância Velha, Valdir Dilke, era nosso colunista. Ele era colunista social do NH para a Estância Velha também, na minha época de NH. Tá aí, ó. Então, tinha muita gente assim, até o dia que o NH percebeu que a revista estava crescendo demais. Aí começaram a podar, né? Daí começou a dar problema. Sim. Porque nós estávamos em 6 cidades: Gramado, Canela, Campo Bom, Sapiranga, Novo Hamburgo e São Leopoldo. Então, a revistinha Cartaz, aquela de semana em semana, com 24, 28 páginas, começou a circular em 6 cidades. E daí, para aí um pouquinho, está crescendo demais essa revista aí. Olha só, imagina... Tu era sócio do Ivo? Como é que era aquilo? Sócio da Impresset, do Ivo Marques. Nós tínhamos a gráfica, né? Por isso que facilitava a revista. Não, assim. E daí nós fundamos, daí começou a crescer o trabalho da Turma do Pirulito, de recreação. Começou a crescer bastante também, né, na área, e em razão da qual a gente montou, então, uma produtora, Revista Cartaz, Produções Artísticas, fundada no dia 1º de abril, no Dia dos Bobos. E não era piada, não. Não é piada. E, então, de lá para cá, funcionou 19 anos. Depois, o Remídio Klein, da Brins Novo Hamburgo, era o nosso sócio, o Mário Junges era o nosso sócio, o Leonel dos Santos e tal, todo esse pessoal. E aí a revista meio que acabou, não dava mais com a revista, não faturava e tal, e começou a funcionar a Paranoia Produções Artísticas. Daí deram um nome de Paranoia, o Adãozinho, né? O Adão sempre meio maluco, o Adão antes. Deu o nome. Por que não bota Paranoia no nome do dele o nome? Ele deu o nome. Turma do Pirulito também foi ele. E assim foi nascendo, né, as coisas. É muito interessante. O Adão tem uma passagem conosco lá no teatro, que ele iluminou e fez som para todo mundo, né? E eu tenho assim, algumas lembranças, todas muito boas com o Adão. Engraçadas, né? Mas as maiores, assim, nos grandes eventos, assim, aqueles espetáculos de Natal que a gente fazia na praça, né? 100 e poucos atores e não sei o que e tal, assim, faltava meia hora para começar. E cadê o Adão? Cadê? E tu não achava o Adão em lugar nenhum, não tinha celular naquela época, né? E... Para chamar era sinal de fumaça ou sino da igreja, né? E aí assim, os diretores dos espetáculos ficavam todo mundo desesperado, né? Mas assim, ele chegava em cima da hora e nunca deu problema. Mas a gente sempre ficava naquela angústia, né? E ele chegava bem tranquilo, montava e parece que continua assim ainda, né? Continua igual. Grande Adão, um grande parceiro, né?
Aliás, vou trazer o Adão aqui uma hora dessa para a gente conversar e rir um pouco, com contar certeza. histórias, né? Então, a Paranoia surgiu já como escola, Fernando? Não? Não, ela surgiu como produtora, né? Nós começamos a trazer espetáculos para Novo Hamburgo, pela experiência que a gente já tinha de espetáculos e tal, nós começamos a trazer espetáculos para a cidade. Quando? Segundas-feiras à noite. Segundas-feiras à noite, pegávamos os espetáculos que se apresentavam no Teatro São Pedro, em Porto Alegre, ou coisa assim, e trazíamos a Novo Hamburgo. E, assim, o trabalho de produção é um trabalho meio ingrato, porque tu ganha, tu perde, tu ganha, tu perde, tu perde, tu perde, tu ganha, tu ganha, tu ganha, tu perde, tu ganha, tu ganha. Quer dizer, é uma coisa muito inconstante, né? Então, a gente descobriu que todo espetáculo que a gente trazia bom, que era um espetáculo daqueles, né, com atores renomados ou coisa assim, funcionavam. Mas o que mais funcionava era Malhação, por exemplo. Trazia o gurizinho da Malhação lá e tal, os adolescentes, iam tudo, lotavam, tinha que fazer 2 sessões. Com exceção de Chico Anísio, por exemplo, nós fizemos 3 sessões, mas os demais atores, eu trouxe Reginaldo Faria, por exemplo, no Novo Hamburgo, com Marcelo Faria, ele e o filho dele, um dos diretores da Globo, hoje também trabalhava na peça, deu meia casa no Centro Municipal de Cultura de Novo Hamburgo. Então, não eram só, eram espetáculos para adolescentes. Tudo que tu trazia para adolescentes funcionava. Trazia outro espetáculo com outro ator, de repente, não era a mesma coisa. Então, assim, a gente foi apanhando um pouco com esse trabalho de produção, né? Mas aí surgiu a possibilidade, vamos para um lugar um pouco maior, onde a gente possa dar aula de teatro, para crescer o nosso público também, porque daí as pessoas que fazem as oficinas de teatro são nossos futuros, aquelas pessoas de formação de plateia. Então, hoje, eu me considero um formador de plateia, um criador de talentos, digamos assim. Eu tento incentivar o máximo possível e oportunizar para que as pessoas, tanto crianças quanto adolescentes e adultos, possam ter a oportunidade de subir no palco. E esse é o nosso futuro também, né? São as pessoas que vão nos lembrar da gente e ir para os espetáculos que nós montamos daí também. E sem falar nos talentos que passam lá, que formam lá, né? O Juliano Pacini, que hoje está no Teatro Novo. Teatro Novo, né? Com passou o espetáculo pela Adão gente, e o Vagabundo. Claro. Ele falou aqui na entrevista, né? E que começou lá nas tuas oficinas de tu teatro. Sabe que eu me arrepio, assim, até quando eu falo isso, Deja, porque tem pessoas, por exemplo, eu me lembro muito bem, o vereador Raul Cássio uma vez me ligou e disse assim, Fernando, eu tenho uma menina aqui que a mãe dela veio aqui pedir para ela fazer teatro e ela está na tua escola e ela não tem como pagar. Tu pode dar uma bolsa para ela e tal? Eu disse, quem é? Ah, é a Pamela e tal. Ah, não, manda vir, não tem problema nenhum. Então, o que acontece? Quando a gente percebe, principalmente isso, que a pessoa tem talento, não é o dinheiro que segura. Não, nunca foi, nunca vai ser. Se realmente a pessoa tem dinheiro, tem possibilidade de talento, que tu vê que ela... Não, é isso aqui. Senão, ela diz isso. Investe nela, vale a pena. Claro. E nunca se cobrou nada. Por exemplo, eu tenho hoje pessoas que trabalham na Rede Globo de televisão, passaram pela gente e tal. O Sobradinho, que veio para cá, o Marcelo Aquino, que esteve com a gente por aqui, Felipe Kannenberg, que era meu aluno de teatro. Eu acho que a gente tem uma história muito bacana com essas pessoas. Assim. O Werner Schinemann, que era nosso colega de grupo de teatro e tal. Essas pessoas todas, elas subiram e nunca a gente disse assim, agora tu está ganhando, dá uma comissão para nós aqui. Tá? Uhum. Nunca se cobrou isso como agência, né? Até, de repente, deveria, porque daí a gente não estaria sempre mendigando também, né? mas é um orgulho que eu tenho. Tá, né? Mas já que estamos falando disso, né, Fernando, tu te mantens todos esses anos nesta atividade. Sobreviveste, então, profissionalmente, da arte, até hoje? Até hoje, graças a Deus. Foi a maneira como eu consegui sobreviver foi, por exemplo, assim, o nosso carro-chefe são os grupos, as atrações. A Turma do Pirulito é o carro-chefe da Paranoia Produções, né? E agora
nesse último período, por exemplo, assim, no ano passado e este ano, que são anos um pouco mais atípicos, digamos assim, as oficinas sobrepujaram, subiram, estão melhores. Nós nunca tivemos tanta gente fazendo teatro e TV e cinema em Novo Hamburgo quanto 2015 e 2016. É um fenômeno que está acontecendo, assim, as oficinas de teatro, e são pagas, né, Deja? Não é barato, não é uma coisa assim de tu poder toda hora, né? Então, há uma valorização muito grande. As pessoas nos procuram não só para fazer teatro, mas também para desinibição, para liderança. Quer dizer, existe uma valorização do trabalho de teatro. Pelo menos na nossa escola está acontecendo isso. Que maravilha. Fernando, nós vamos fazer um pequeno intervalo. Vamos lá. Para as mensagens dos nossos apoiadores e voltamos em seguida. Daí eu posso tomar um pouco dessa água, dessa xícara. Água da caneca. Olha que coisa Voltamos mais a seguir. linda aqui.